Olá, hoje nós estaremos falando sobre a ressurreição dos mortos, amém? Neste momento você está assistindo a série Compreendendo as Escrituras. E este assunto ele é muito interessante. Há pessoas na Bíblia que falam sobre a ressurreição dos mortos. Como e quando isso vai acontecer? Há muitas pessoas que não acreditam também na ressurreição dos mortos. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Existe vida após a morte? Então eu quero tirar a sua dúvida, amém? Através deste estudo. Cada religião pensa e ensina de formas, muitas vezes até diferentes. Agora nós veremos nas Escrituras, amém? Sobre este assunto, a ressurreição dos mortos. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Eu espero que você receba essa palavra. Eu creio nas Escrituras Sagradas como a verdade absoluta para a minha vida. E eu espero que você também creia. E veremos então à luz das Escrituras sobre este assunto. O que é a ressurreição dos mortos na Bíblia? A ressurreição, queridos, ela se dá quando alguém que estava morto volta à vida, não é verdade? E a Bíblia, ela nos apresenta dois aspectos da ressurreição dos mortos, ok? Nós veremos o primeiro. Eu quero que você abra então a Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 43 ao 44. A palavra de Deus diz, João, capítulo 11, ok? 43 ao 44. E depois de dizer isso, chamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Então nós vemos aqui um texto que nos fala sobre um milagre que aconteceu. Jesus ressuscitou Lázaro. Ele estava morto já há 4 dias. E a palavra diz aqui que Jesus chamou Lázaro. Naquela época, as pessoas eram sepultadas em cavernas, em rochas, não é como hoje, no chão, né? As pessoas são enterradas, mas elas ficavam em cavernas. Usava-se muito de sepultar pessoas dessa forma. E então Jesus chama Lázaro, e a palavra diz aqui que aquele que tinha morrido saiu. Então aconteceu um milagre aqui. Uma outra referência também, que eu gostaria que você visse em sua Bíblia, está em Hebreus. Vamos para Hebreus, capítulo 11, versículo 35. Hebreus 11, versículo 35, a palavra do Senhor diz, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Principalmente a parte A do versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então, muitas pessoas foram ressuscitadas. Jesus ressuscitou pessoas, como Lázaro, ele ressuscitou outras pessoas também, assim como os apóstolos também de Jesus, alguns deles, o próprio Paulo, Pedro, no nome de Jesus, ressuscitaram também mortos. Então, esse tipo de ressurreição diz muito sobre milagres, acontecimentos milagrosos, sobrenaturais, ok?
Agora, eu não vou falar sobre esse tipo de ressurreição. A ressurreição que eu quero falar com vocês é sobre aquela que vai acontecer no final dos tempos, com milhões de pessoas que ressuscitarão para se encontrar com Jesus. Amém? Isso vai acontecer no final dos tempos, quando Deus ressuscitará todos os que já morreram em Cristo Jesus. Amém? Vamos falar sobre essa ressurreição. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, vamos agora para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ok? A palavra do Senhor diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vemos aqui que é um texto que fala sobre a ressurreição. Na manifestação de Jesus, como está escrito aqui, a trombeta de Deus soará, Jesus descerá dos céus, e a palavra aqui registra que os mortos em Cristo, todas as pessoas que morreram crendo nele como Salvador, como Senhor de sua vida, ressuscitarão. Todas as pessoas então serão trazidas de volta à vida para se encontrarem com ele. Ok, queridos, nós vamos então estar focando nesse segundo aspecto de ressurreição dos mortos, amém? Precisamos de aprender o que a Bíblia fala mais a respeito desse assunto. A Bíblia, queridos, ela esclarece para todos nós que Deus já preparou um dia em que todos serão julgados. Isso também está escrito na palavra de Deus, ok? E esse dia é chamado de dia do juízo ou o juízo final. Vamos conferir na palavra? Mateus capítulo 10, versículo 15. Mateus 10, 15. A palavra de Deus diz: em verdade, lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então vejam que Jesus aqui, ele está falando sobre juízo, e que será muito mais rigoroso do que foi para Sodoma e Gomorra. Então nós vemos nessa referência aqui sobre o dia do juízo. Isso aqui será um acontecimento que se dará no futuro, meus queridos. E também está escrito na palavra de Deus que os nossos corpos mortais serão ressuscitados e transformados, o que vai caracterizar a nova realidade da vida eterna que teremos, nós os que cremos em Jesus. Amém? Vamos também conferir na palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. A palavra do Senhor diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É extraordinário o que a palavra do Senhor fala conosco aqui. E mais uma vez aqui a trombeta é citada ao ressoar da última trombeta. Aí o que vai acontecer? Após essa trombeta soar, os mortos ressuscitarão, diz a palavra, incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Então vejam que os nossos corpos ressuscitarão transformados. O nosso corpo natural deixará de existir. Ganharemos corpos espirituais, amém? Ganharemos corpos espirituais, corpos incorruptíveis, ou seja, que não sofrem corrupção. Acredito que serão corpos celestiais. Isso vai acontecer no momento da ressurreição. Interessante que neste versículo, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a ressurreição dos mortos, com seus corpos incorruptíveis, e ele diz aqui, e nós seremos transformados. Ao mesmo tempo, ele fala também sobre o arrebatamento. As pessoas que forem arrebatadas para se encontrarem com Jesus não passarão pela morte, não ressuscitarão, porque não morreram, mas transformadas serão, num abrir e piscar de olhos. Eu estou falando agora sobre o arrebatamento, ok? Mas vamos continuar falando aqui sobre a ressurreição, até porque o tema é este, ok? A ressurreição dos mortos, meus queridos, levará cada um de nós diante do tribunal de Deus. Vamos conferir na palavra? 2 Coríntios capítulo 5. Vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A palavra do Senhor diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então vejam que a palavra do Senhor diz aqui que todos nós, um dia, compareceremos diante do tribunal de Cristo. E cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E a ressurreição dos mortos é que vai propiciar este encontro com Deus diante do seu tribunal, ok? E todos serão julgados. Até os crentes, meus irmãos. Até nós que cremos em Jesus, que estamos em Cristo, compareceremos sim perante o tribunal de Cristo. Agora, o julgamento para os crentes não será para condenação, mas será o julgamento das obras. Isso nos fala dos galardões, né? Uns receberão mais galardões, outros receberão menos. Agora, a nossa salvação é pela graça, amém? Não é pelo que nós fazemos, ok? A nossa salvação não será medida pelo que nós fazemos, mas sim pelo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário, ok? Glória a Deus por isso. Mas todos compareceremos. Eu quero que você também abra em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, vamos lá. Versículo 12. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Os mortos foram julgados. Por que foram julgados? Porque ressuscitaram, queridos. Aqui está falando também sobre ressurreição. Todos serão julgados. E este julgamento, ele separará os salvos dos condenados. Amém? Os salvos são aqueles, meus amados, que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Habitarão no céu, na presença de Deus, o nosso Pai.
Amém? Veja Apocalipse 21, versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. Aleluia! Glória a Deus! Então todas as pessoas que estão em Cristo estão salvas. E os seus nomes estão de fato escritos, registrados no livro da vida do Cordeiro. Agora, os que rejeitaram o Senhor, meus queridos, os que não abraçaram a palavra de Deus, sabe? Os que não abraçaram o amor à verdade, consequentemente, não terão os seus nomes escritos no livro da vida. Serão condenados ao sofrimento eterno. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Vamos ver o versículo 15 de Apocalipse 20. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Vejam só. Então, quais as pessoas que não estarão escritas no livro da vida? Serão aquelas pessoas que rejeitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Serão aquelas pessoas que derem as costas para Jesus, que não abraçarem o Evangelho, não crerem. Serão as pessoas que persistirem em viver no pecado. Esses nomes não serão escritos no livro da vida. Essa é a condição final, queridos, dos condenados. É chamada na Bíblia de a segunda morte. Ou seja, é a morte eterna, é a total separação de Deus, é o banimento da presença de Deus. Vai ser terrível. Vejamos também Apocalipse 20, 14, o versículo 14 aí do mesmo capítulo. A palavra diz: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então eu quero dizer para você que tem muita gente que fala assim: morreu, acabou. Não, queridos, existe vida após a morte. Ou você viverá após a morte eternamente na presença de Cristo, ou você viverá eternamente fora da presença de Cristo, de Deus. Então vai depender muito da sua decisão por Cristo. Vai depender muito da graça de Deus te iluminar. Amém? Glória a Deus. Agora, uma coisa que eu quero falar, queridos, é que a Bíblia, claramente, ela fala que haverão duas ressurreições. Haverão duas ressurreições. A ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Vamos conferir isso? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então vejam que a palavra diz que mais que feliz é o significado de bem-aventurado. Mais que feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, se existe uma primeira ressurreição, é porque existe uma segunda. E a primeira ressurreição é para a vida, e a segunda ressurreição é para a morte. A primeira ressurreição, eu acredito que acontecerá durante a grande tribulação. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão arrebatados, a igreja se encontrará com Jesus e reinaremos com ele. E a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte, acontecerá no juízo final.
O que está registrado no final de Apocalipse será a ressurreição para a condenação, queridos. Para a condenação. Então, a ressurreição para a morte está registrada em Apocalipse. E nós vamos ver isso agora, amém? Vamos ver essas referências que falam sobre a ressurreição para a morte. Acabamos de falar sobre a ressurreição para a vida. Acabamos de ler aqui o versículo. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 14. Veremos então sobre a ressurreição para a morte. Apocalipse 20, dos versículos 11 ao 14. A palavra diz: vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Todos sabem que morto não fica em pé, certo? Se esses mortos estavam em pé, é porque ressuscitaram, ok? Então eles estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a ressurreição das pessoas que morreram no mar. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Então, as pessoas que haviam morrido e tinham ido para o inferno, também, queridos, ressuscitaram. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, amados, nós acabamos de ver aqui o registro da ressurreição para a morte. Vimos também um registro da ressurreição para a vida. Eu quero concluir essa palavra fazendo um apelo para você. É fundamental. Você que está me assistindo, você que está acompanhando este vídeo, é muito importante você se voltar para Deus. É fundamental que você arrependa-se dos seus pecados, confesse-os a Deus, amém? Abandone-os e reconheça a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, amém? Porque somente, amados, estando aos pés de Jesus, é que alcançaremos a salvação, é que receberemos a vida eterna. Você ouviu aqui sobre a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Então, em nome de Jesus, este é o meu apelo. Receba Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, amém? Porque você ganhará os céus, você estará na eternidade com Deus. Do contrário, queridos, será a condenação eterna, misericórdia. Então, que essa palavra possa abrir o seu entendimento, despertar em você um desejo de mudança e se volte para Deus em Cristo Jesus, amém? Deus, então, nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.